Bom, vamos lá. A penúltima doença que a gente vai ver é essa que vocês estão aí na tela, hemofilia, que ela é uma doença genética hereditária que se caracteriza por desordem no mecanismo de coagulação do sangue e manifesta-se quase exclusivamente no sexo masculino. Então, mais uma vez, a gente vê que está lidando, então, com a parte vermelha do sangue. Antes era na hemoglobina, agora é no hematócrito, né? Que na verdade tem a ver com a coagulação do sangue. Então, ambas as doenças são da parte vermelha do sangue. Ela é uma doença hereditária, exclusivamente hereditária, como vocês estão vendo aqui, ó. E o gene que causa hemofilia é transmitido pelo par do cromossomo sexual XX. Então, em geral, as mulheres não desenvolvem essa doença, mas são portadores do problema genético. A questão é, elas não desenvolvem a doença, mas se tiverem um filho do sexo masculino, pode ser que ela passe esse gene e aí o problema seja passado então hereditariamente para esta pessoa. E aí normalmente quem desenvolve? O homem não. Aliás, a mulher não. Quem vai desenvolver a doença é o homem, tá? Existem dois tipos de hemofilia, a A e a B. A tipo A ocorre por deficiência de um fator específico da coagulação, que é esse fator 8 aqui, e a B ela ocorre no fator 9. Que diferença faz para a gente na prática? Provavelmente é o tipo de medicamento que vai ser indicado para o tratamento, tá? Então é importante que a gente saiba, se a gente for trabalhar com pacientes assim, que existem, né, dois tipos de hemofilia para saber que o tratamento pode ser feito com medicamentos diferentes, tá? No final das contas, o problema é sempre na coagulação. O diagnóstico ele é feito porque a pessoa tem, já que ela tem distúrbio de coagulação, significa que ela sangra com facilidade, ela não consegue coagular o sangue e aí interromper um sangramento espontâneo, por exemplo. Vamos supor que eu tenha, sei lá, o paciente tem um ferimento no braço, aquele ferimento ele não vai parar de sangrar como uma pessoa que não tem a doença. Então ele fica sangrando, sangrando, sangrando. E aí muitas vezes o fato de ter casos de sangramento faz com que a pessoa desconfie que tem algum problema no fator de coagulação e aí acabe descobrindo que tem este problema de hemofilia, tá? Então nos casos graves e moderados, os sangramentos eles se repetem muitas vezes espontaneamente e em geral são hemorragias musculares ou intraarticulares. Então, às vezes a pessoa aparece com hematomas e ela não sabe de onde veio esse hematoma. É lógico, gente, que eu não estou falando daqueles roxinhos que normalmente aparecem na gente, tá? Não confundam isso. De repente, acordei de manhã e vi que na perna eu tô com aqueles beijo, minha mãe chamava de beijo de defunto, que era um verde, um roxo aqui no braço, ou na perna. Ah, da onde veio isso? Ah, a pessoa tem hemofilia? Não. Aqui a gente está falando de hematoma mesmo. Hematoma é uma bola, uma massa de sangue causada por uma hemorragia intensa. Então, hematoma, a hora que eu aperto, ele não é lisinho igual é aquelas manchas. Não, ele tem uma massa. Eu consigo sentir que ali existe um acúmulo de sangue. E isso é um hematoma, tá? O que nós vemos em nós, quando a gente acorda e tá com aquele roxo na perna, tem outra nomenclatura, chama-se equimose. Equimose é só a coloração diferenciada daquela região. Então vai ficar verde, amarelo, tem pessoas que fica roxo, tem pessoa que fica preto. Isso independe, a cor vai depender do estágio em que aquilo está. Mas aquilo ali não tem massa. O que é isso? Se eu aperto, ele é liso, é só a coloração que está diferente. Então a equimose é a coloração diferenciada de uma região por extravasamento de sangue. O hematoma é a coloração e a diferença de massa. Então existe, na verdade, presença de massa, que é, o que é essa massa que eu estou falando? Sangue acumulado. Então, sangue acumulado faz um volume na região. Se tiver, então, eu passo a mão, tem um abaulamento aqui, porque tem um volume, significa que é um hematoma. Agora, se tem só a troca da coloração daquele roxo, se trata de uma equimose, ou o famoso sangue pisado que as pessoas falam, né? Que não é correto falar.
nós chamamos de equimose, tá? Então é importante também que vocês saibam a diferença dos dois, porque isso pode ser questão de prova para vocês, tá? Bom, a pessoa se tem isso, imagina um hematoma intramuscular, né, embaixo do músculo ou em uma articulação. A pessoa tem muita dor, a pessoa pode ter aumento da temperatura da região, restringir o movimento, principalmente se for em articulação de joelho, tornozelo e cotovelo. Isso porque muitas vezes, relembrando na anatomia, dentro da articulação é para ter o líquido sinovial. O que é líquido sinovial? É um líquido só para fazer esse movimento aqui, ó, da articulação. Então aqui vamos supor que seja a cabeça do meu fêmur e aqui seja o acetábulo que pega o meu fêmur, né? Que faz o fêmur ter um movimento. Então, a hora que eu vou caminhar, por exemplo, fica assim, ó, o osso em si, dentro da cabeça do osso, fazendo a movimentação. Para que isso aconteça, nesta articulação, precisa ter um líquido, né? Para que tenha essa mobilidade fácil aqui. E esse líquido a gente chama de sinovial. É um líquido que serve justamente para isso. Se tiver sangue aqui dentro, a hora que eu vou tentar fazer, tá tão preenchido com líquido sangue, com hematoma, que esse movimento fica dificultado. Então a pessoa, a hora que vai fazer o movimento, ó, o movimento fica dificultado e ela tem dor por fazer esse movimento aqui. Então, não é adequado ter sangue nessa região, tá? Se a pessoa descobrir, então, ela precisa fazer o tratamento que ele é feito a partir, então, da reposição do fator hemofílico. Que fator é esse? Aqueles fatores de coagulação que eu passei ainda há pouco para vocês. Então, ou ela vai repor o fator 8, ou ela vai repor o fator 9. Por isso que eu falei para vocês que muda conforme a doença que a pessoa tem. E aí, quais os cuidados que nós da enfermagem vamos prestar a um paciente como esse? Olha lá, aconselhar sobre a importância de conhecer o tratamento, aumentar a disposição para conhecer sobre a hemofilia e o tratamento, principalmente em grupos. Existem grupos nos hospitais, assim como existem o grupo dos diabéticos, existem os grupos dos hemofílicos, para que eles consigam aprender mais sobre a sua doença. A gente ensina então o processo da doença, a gente proporciona suporte emocional, porque não deve ser fácil, a pessoa normalmente tem bastante dor. Orienta a modificação de comportamento e adaptação à limitação imposta pela hemofilia. Então, uma pessoa que, por exemplo, tem um sangramento articular e tinha o hábito de fazer corridas, agora é indicado que ela não tenha mais essas atividades de impacto. Isso porque pode causar ainda mais sangramento articular e isso piorar o caso dela enquanto o problema, né, não esteja solucionado. Então, às vezes é difícil a pessoa deixar o hábito que tinha. É importante que a gente oriente sobre a importância do que está acontecendo com ela, né? Ensinar a habilidade psicomotora para realizar autoinfusão. Aqui, gente, existe isso como cuidado, mas isso vocês vão aprender quando vocês estiverem lá na prática, não tem jeito. Por mais que eu explique aqui, isso vai fugir demais do imaginário de vocês. A autoinfusão, ela é um tratamento que uma pessoa que tem hemofilia, um hemofílico, ele já sabe fazer e ele vai ser orientado ou pelo posto de saúde ou pela clínica, quando ele estiver de alta, né, do ambiente hospitalar, assim como aquela diálise peritoneal, lembra? Que existe um grupo que vai até a casa desse paciente, orienta, vê como é que coloca esse paciente para fazer em um local propício para tudo. Então é a mesma aqui, ó. A autoinfusão, ela quer dizer isso, precisa de todo um suporte para que esse paciente consiga fazer essa autoinfusão. Administrar fatores de coagulação conforme a prescrição médica, então lembrar que pode ter dois tipos, né, de hemofilia. Realizar crioterapia. A crioterapia ela é a aplicação de um gás medicinal que mantém a região fria. Toda vez que a pessoa tem um sangramento, toda vez que a pessoa tem um corte, o local onde está esse corte fica muito quente. Isso porque tem um volume muito grande de sangue ali. E aí fica tudo com vasodilatação, porque já que cortou, o corpo entende, bom, eu vou mandar fator de coagulação para cessar esse corte. Uma pessoa com hemofilia,
o corpo vai falar, eu vou mandar, só que ele não tem. Então vai ficar sangrando aqui, vai ficar sangrando, forma aquele hematoma e a pessoa fica com aquela região vasodilatada, isso causa bastante calor. A crioterapia muitas vezes ajuda nesse processo de fazer o contrário. Ao invés da pessoa ter a vasodilatação do local, ó, vou simular aqui no meu braço, vasodilatação, ó, olha como a veia fica grossa, tá vendo? É porque esta veia está dilatada, isso é vasodilatação. Ao invés de ter isso, a crioterapia resfria a região e a pessoa tem uma vasoconstrição, ó. Vasoconstrição, vocês não deveriam conseguir ver a minha veia, que ela é tão grossa que ela parece, mas tá lá, ó. Não dá para ver a veia. Vasoconstrição significa que o sangue, o vaso sanguíneo está contraído e aí por isso não há tanto fluxo de sangue assim. Então isso também pode ser um dos tratamentos para quem tem hemofilia. Orientar repouso e imobilização do membro durante o sangramento. Então, se a pessoa está tendo um sangramento no joelho, por exemplo. Quando eu falo sangramento no joelho, gente, não é que vai escorrer sangue pelo joelho da pessoa, tá? Lembra que este sangramento é um microsangramento interno. Então, dentro da articulação dessa pessoa está sangrando, isso faz com que o movimento fique limitado. O movimento se limita porque não tem espaço adequado para a articulação se mexer. Então, durante este período de crise, é importante que a pessoa mantenha o repouso para evitar o atrito da região ali, que ela tenha mais dor. Então, a gente precisa também orientar em relação a isso. Promover a terapia com atividade física recomendada para fortalecer músculo, isso porque ela está com problema na articulação. Orientar quanto à prática de atividade física, manter o cuidado com a tração e mobilização dos membros, isso porque o problema, se for articular, vai causar dor. Promover o relaxamento muscular e orientar essa pessoa que ela deve fazer alongamento. Reparem que todos os cuidados que nós estamos passando por aqui são cuidados relacionados à atividade física. Então, não é simplesmente falar para a pessoa, olha, você tem que ir lá na academia fazer uma atividade física. Ela precisa ter o acompanhamento. Então, normalmente, os exercícios que ela tem que fazer são orientados em uma fisioterapia a princípio. Então, o médico geralmente passa aí algumas sessões de fisioterapia para que o fisioterapeuta consiga orientar a pessoa no que ela tem que fazer a partir desses exercícios aí. Administrar analgésico, monitorar o grau do desconforto da dor. Se a pessoa tiver o sangramento, ela vai saber identificar, porque vai doer bastante, e ela não pode postergar a ida dela ao hospital. Então, ela tem que ser orientada que imediatamente ela tem que ir ao hospital se ela sentir que está tendo um problema no joelho, no cotovelo, no tornozelo, por exemplo. E a gente auxilia o paciente, né, no enfrentamento, porque senão muitas vezes ele não entende que ele está tendo um problema, né? Ele fala, caramba, mas eu não estou vendo sangramento, eu estou tendo muita dor, muita dor, muita dor, e aí, o que eu tenho? Então a gente tenta orientar o paciente aí em relação ao que está acontecendo com ele, tá? A próxima doença que a gente vai ver é a leucemia e eu vou deixar no outro vídeo para que vocês possam ver também separadamente. E aí acabou, pessoal, é a nossa última matéria de hoje.